qual o impacto da pandemia do Covid-19 na saúde dos idosos. A gente precisa lembrar dos idosos que estão em isolamento, dos idosos que estão em confinamento, estão distantes dos seus familiares. Você que está nos assistindo, que tem mais de 60, 65 anos, naturalmente está sofrendo o efeito desse tempo. Então, o convite que a gente faz a você nessa hora e meia que estaremos aqui discutindo, é a gente conversar um pouco sobre o que é que está acontecendo nesse momento, o que é que está acontecendo com a tua saúde. Para isso, o Psicovid reuniu 3 profissionais, uma psicóloga, um geriatra e um neurologista. E assim a gente vai conversar um pouco sobre a saúde dos idosos, como ofertar uma melhor qualidade de vida para os idosos nesse momento, como oferecer melhor diagnóstico, como ajudar as pessoas que estão passando por essa fase. Então, você é nosso convidado aqui. Então, eu queria dar uma boa noite a Rafael Duncan, que é geriatra, né, do Envelhecer com Saúde, a Gabriela Catarino, né, que é psicóloga também, que vai estar com a gente nessa conversa. Eu sou Felipe César Andrade, neurologista. Com certeza vai ser uma experiência muito rica, muito boa para todos nós. E você pode também postar mais tarde as suas dúvidas, as suas perguntas através do chat. A gente vai estar aqui para te ajudar, para dar a nossa orientação. Todos aqui estão atuando, trabalhando, lidando com pacientes nessa condição. E você, naturalmente, poderá aproveitar esse momento como um momento de crescimento, de aprendizado, de ajudar alguém da sua família. Ou se você está nesse isolamento, é um momento de você se preparar e enfrentar melhor essa fase. A gente vai começar, então, esse momento, Rafael e Gabriela, falando sobre o nosso problema. Qual é o maior problema que nós estamos enfrentando? Cada um de nós deverá falar na sua perspectiva e, naturalmente, vocês vão me complementando, vão dando as suas opiniões. Mas eu refleti um pouquinho sobre esse tema e fiquei pensando assim, qual seria o maior problema que os idosos estão enfrentando, que as famílias que têm idosos estão enfrentando nesse momento. E aí eu listei alguns dos problemas que eu tenho observado na clínica, tá? Que eu tenho observado na prática diária. Eu que estou aí atendendo pacientes nos hospitais, eu que estou fazendo consultório, que estou fazendo teleatendimentos. Qual é o maior problema que está acontecendo? O que eu tenho observado muito nos idosos, Rafael e Gabriela, é a questão do estresse. Cada vez mais o estresse ele está presente nas famílias e você percebe muitos idosos sofrendo com esse estresse. Eles têm muito medo, têm muito receio de sair às ruas, eles têm muito medo de ir aos médicos, fazer exames. Um outro aspecto também que tem sido muito colocado por alguns idosos é o problema da solidão. Uma solidão que tem sido afirmada pelos próprios idosos, como também pelos seus familiares. Nós temos lido também problemas referentes ao próprio Covid-19, né? A gente sabe hoje na minha área, na neurologia, que o Covid-19, diferente de outras epidemias, como aconteceu com as arboviroses, não provoca aquela síndrome de Guillain-Barré, não provoca a mielite, não provoca a encefalite, como se via com Zika, com chikungunya, com a dengue. Mas a gente tem observado uma preocupação grande, porque quando os pacientes fazem a infecção pelo Covid-19, inclusive os idosos que são um grupo de risco, eles estão fazendo manifestações com alteração do comportamento, com rebaixamento do nível de consciência, sonolência excessiva, ou então estão apresentando manifestações que lembram de um acidente vascular cerebral. Esse é um outro detalhe, é um outro lado que diz respeito ao atendimento dos pacientes com Covid-19. Mas não é somente aquilo que está chegando na emergência. Uma coisa que a gente tem observado, Rafael e Gabriela, é que também algumas patologias, alguns diagnósticos neurológicos estão mais presentes. Eles estão sendo talvez mais relatados. Um deles é cefaleia, dor de cabeça. Eu não sei se vocês observaram, mas normalmente eu tenho perguntado e muitos idosos que não tinham cefaleia estão relatando cefaleia. De fato, algumas pessoas que tiveram o Covid-19 até dizem que depois passam a ter mais cefaleia do que tinham antes. Mas a gente tem observado que alguns idosos têm dito, olha, eu tenho tido mais dor de cabeça. Inclusive, tem uma classificação das cefaleias que nós chamamos de cefaleia tipo tensional. E parece que muitos idosos estão padecendo dessa cefaleia tipo tensional, que tem algumas características diferentes da enxaqueca, né? Outro, porém, também que tem acontecido é a presença de insônia. A gente tem verificado muitos idosos se queixando de dificuldades com sono, né? Eles têm dito assim, eu não estou dormindo mais como antes, eu fico até tarde. E interessante que eles têm relacionado muito isso com o fato de estarem na televisão, de estarem rompendo com os cuidados normais da higiene do sono, que até você pode falar, Rafael, depois. Eles têm até dificuldades em conciliar o sono, têm despertado no meio da noite e
tem relacionado muito essa experiência ruim com o sono com essa sensação de angústia, com a sensação de incômodo, de impaciência. Eu tenho observado isso. Um outro aspecto também que a gente tem visto na neurologia parece que os pacientes têm apresentado mais distúrbios cognitivos. Para você que nos assiste agora, o que é distúrbio cognitivo? São pessoas que têm complicações decorrentes de memória, esquecimento, desorientação, às vezes esquecem o nome de objetos, esquecem a função de objetos, ou então se desorientam em relação a datas, ou então pagamentos que não são feitos no seu tempo usual. Pessoas, inclusive, que antes não tinham queixas neurológicas, que não tinham queixas cognitivas, parecem estar apresentando isso. Ou pacientes que tinham diagnósticos de quadro de demência já definida, acompanhada pelo geriatra, acompanhada pelo neurologista, de repente esses pacientes parecem estar pior. Uma situação de confinamento parece estar piorando disso. Então, é um outro tópico que tem chamado a minha atenção. Além disso, a gente chama a atenção de todas as famílias para a incidência do acidente vascular cerebral. O AVC não deixou de existir. Não é porque nós temos uma pandemia com o novo coronavírus que as pessoas não adoecem mais por AVC. Na verdade, o acidente vascular cerebral ele continua prevalente, ele continua incidente e ele precisa ser lembrado. Alterações da fala, perda de força, né? Comprometimento do equilíbrio de uma maneira sustentada em pacientes idosos, sempre faz a gente pensar de uma forma súbita na possibilidade de um acidente vascular cerebral. Então, imagine, a gente precisa lembrar também desse diagnóstico, porque a gente precisa oferecer o melhor para as pessoas que estão passando por isso, porque a gente tem visto, inclusive no serviço público, pessoas que têm procurado a gente, às vezes com dias de AVC, sem terem reconhecido esse problema cedo. Isso sem falar também da depressão, né, Gabriela? A depressão cada vez mais frequente. Estudos mostram, inclusive, que as pessoas, os idosos que estão passando pelo isolamento, eles estão com maior nível de ansiedade e maior nível de depressão, né? Então, é um conjunto de diagnósticos assim, que a gente está pensando, que a gente está levantando em torno dessa parte neurológica, cada uma com a particularidade, cada uma que exige um cuidado especial da gente que está atendendo no consultório, mas que não podem ser esquecidas. As pessoas não estão adoecendo só do Covid-19, as pessoas podem adoecer de outros diagnósticos. E na minha área, em neurologia, eu tenho sentido muito o efeito desses tópicos, né? Desses pontos que eu levantei para vocês. Não sei qual a opinião de vocês, se vocês têm uma visão semelhante ou não. Felipe, eu acho que suas palavras foram muito boas. Boa noite, pessoal, né? Primeiramente. Eu acho que a gente tem vivido um tempo de muita tensão, de medo e principalmente de incerteza, né? Os idosos, eles são particularmente vulneráveis a essas situações porque sempre estão mais propensos a ter infecções, a formas até mais graves de infecções e complicações de condições de base que podem gerar internamento, que vai gerar todo um contexto familiar diferente. Além disso, da preocupação que a gente tem em relação à própria infecção, a gente tem o que vem sendo feito para evitar a infecção, que é o isolamento social, o distanciamento. Então, que é necessário, pelo que a gente tem visto, para evitar a contaminação, mas tem algumas consequências negativas em outras áreas. Por exemplo, a gente vai ter solidão. A solidão que os idosos estão enfrentando agora está sendo muito devastadora. Além disso, a gente sabe que coisas como solidão, isolamento social em geral, fazem aumentar pressão, o paciente tem mais hipertensão, faz gerar ansiedade, depressão. Declínio cognitivo está diretamente relacionado com a perda da habilidade mental, né, perda de suas capacidades mentais. O declínio cognitivo está diretamente relacionado com a solidão. Então, uma pessoa sozinha, ela tem declínio cognitivo só porque está só. Depressão, uma pessoa que tem depressão, ela diminui a sua capacidade mental. Então, a gente tem várias síndromes clínicas que a gente conhece, que pessoas que têm comprometimento de humor têm prejuízo na cognição. Então, daí vai insônia, confusão mental. Então, às vezes o paciente está isolado socialmente e ele passa a ter confusão. E, poxa, vovó e vovô sempre foi tão direitinho, de repente agora ela não sabe, troca Zé Mané e está toda, não me conheceu ontem à noite, o que é que está acontecendo? Poxa, às vezes aquilo ali é por causa do isolamento social, às vezes é uma preocupação exagerada sobre a situação que está acompanhando, que está acontecendo e gera tudo isso. Além disso, sedentarismo,
falta de atividade física que vai levar à sarcopenia, que é perda de músculo. Então, o idoso que ele não faz nenhuma movimentação, que ele não sai, que ele não interage, ele perde músculo. Quando ele perde músculo, ele perde funcionalidade. Aumenta o risco de ter queda. Então, a gente tem visto mais queda dentro de casa. Além disso, que eu tinha comentado antes, agravamento de doenças prévias. Por exemplo, um paciente que tem uma pressão alta e que você não consegue controlar bem, essa pressão pode subir cada vez mais e tem uma piora. Eu tenho relatos de... Oi? Esse é um ponto, Rafael, interessante que, para a gente, né, tem uma publicação que falava sobre as consequências neurológicas da infecção pelo Covid. E não se sabia se era por ação direta do vírus ou se era por outras causas. Em resumo, parece que é isso que você tocou mesmo. Às vezes é o agravamento do que se tinha antes, das doenças que tinham antes. A gente tem que lembrar que não só tem a consequência do isolamento em si, do confinamento em si, na saúde mental, na condição de saúde física do idoso, mas também parece que tem a questão das patologias que ele tinha e da forma como isso está acontecendo nessa situação de isolamento. Exato. E eu acho que você ainda vai concordar comigo, Felipe. Por exemplo, um paciente que tem doença de Parkinson, por exemplo, ou então que tem uma doença de Alzheimer, que está em casa, no serviço de gerenciamento domiciliar, em que vai o físio, o fono, terapia ocupacional, aquela equipe multidisciplinar, o psicólogo que está ajudando ali no controle daquela família, e agora todo mundo se vê tolhido de poder fornecer aquele serviço só quem tem um paciente com doença de Parkinson sabe a importância da fisioterapia para esse paciente. Então, a partir do momento da fono, eu tenho vários pacientes que estão em casa, não têm mais fono e passaram a engasgar, porque estão perdendo aquele estímulo. E, às vezes, e pior do que estão parando de falar, porque, poxa, a fono vai lá, faz todo aquele trabalho e a gente agora está com dificuldade porque a fono está sem poder ir e tal. E o que é que a gente pode fazer para isso, sabe? Eu acho que mais do que falar sobre as coisas ruins, que está todo mundo percebendo, né? Eu acho que está todo mundo vivendo isso, eu acho que a gente queria trazer aqui também como contornar isso, algumas sugestões, sabe? Também eu queria que todo mundo entendesse que esses problemas, ninguém está passando só, está todo mundo junto. E quando eu digo todo mundo, eu quis dizer todo mundo mesmo, entendeu? Assim, porque isso está acontecendo globalmente. Então, essas dificuldades estão sendo encontradas de toda forma. Então, talvez... Gabriela possa falar um pouco com a gente agora sobre essas interferências, né? Boa noite, gente. Fazendo uma reflexão, uma correlação aí com o que Rafael e Felipe, né, pontuaram muito bem colocados, tanto levando em consideração aspectos biológicos como também emocionais, né? É importante que a gente leve em consideração que realmente é um contexto mundial, né? Todos nós estamos inseridos nessa realidade, nessa vivência, mas a maneira como cada família, cada sujeito vai elaborar, né, o Covid, vai também da estrutura de personalidade. Então, falar de idoso, né, é refletir toda uma bagagem de memórias afetivas e cognitivas que ele tem no decorrer do seu desenvolvimento, né? E refletir que o idoso já teria por si só, no seu ciclo vital, uma propensão a se sentir mais solidário, a ter mais fatores estressores, a ter mais comorbidades, né, que desencadeariam ou não um AVC ou qualquer outro, né, sintoma de ordem física, né, digamos assim, Parkinson e tantas outras demandas, né? E aí, nos dias de hoje, como é que a gente pode pensar na rede de apoio desse idoso, se essa rede de apoio também está precisando seguir uma série de protocolos para cuidados próprios, né? Então, nós temos que pensar um pouquinho num contexto tanto público como privado. Nós sabemos que cada um tem sua realidade. Tem redes de apoio que podem instruir esses pacientes. É importante sinalizar aqui de que esses pacientes que tenham previamente doenças, eles precisam manter uma rotina, né, com orientação da família e dos médicos que ele tenham essa rede aí de comunicação, para que eles possam fazer a manutenção de tratamento e não vir a ter acometimentos outros, né? Do ponto de vista emocional,
né? A pressão alta, por exemplo, eu percebo que é um fator de predisposição mesmo, né, para perceber a ansiedade, perceber a depressão, né? É também importante eu pontuar aqui de que essas características, né, de estar solitário, de ter estresse, é natural que todos nós passemos. Só que no idoso, né, ele está mais suscetível o quê? A estar num ambiente de casa, sem os filhos, porque os filhos formaram suas próprias famílias e moram em um outro ambiente. Ou os filhos estarem numa linha de frente, né? Ou, como todo conjunto, está se cuidando e evitar esse contato. Então, esse idoso, ele precisa encontrar estratégias, e para que ele tenha essas estratégias, é muito mais o filho, é muito mais o cuidador, é muito mais essa rede de apoio que vai chegar até ele para poder trabalhar com a prevenção. Então, o sono, realmente, eu tenho percebido muito demandas de como é que eu lido com a noção temporal e espacial nos tempos de hoje. Né? Essa coisa do esquecimento de pagar uma conta, dormir tarde, acordar tarde. Né? Como é que eu me organizo espacialmente dentro de um corpo e dentro de um ambiente físico. Isso tem sido muito trazido também na clínica por idosos aí, a partir de 70 anos que eu tenho atendido, e eles têm relatado. E aí, quando não dorme bem, essa dor de cabeça tensional aparece com intensidade, né? Não necessariamente tem uma representação diagnóstica, pode vir a ter, né? Os sintomas de solidão, de estresse, podem vir associados a outros sintomas, a configurar uma depressão, a configurar uma ansiedade. Agora, existem idosos que, de fato, já apresentam esse diagnóstico. E aí eles estão muito mais fragilizados. E, se a gente for pensar na rede de apoio, como Rafael e Felipe pontuou, esses profissionais, né, nem estão indo ao lar e nem os pacientes estão indo à instituição, porque os hospitais, né, a rede ambulatorial, ela está sem o seu serviço e atendimento momentaneamente. Então, como oferecer um trabalho até de orientação para que esses pacientes tentem, ao mínimo possível, manter o seu exercício de uma fono, uma fisioterapia em casa. A tecnologia ajuda. É como a gente está aqui dialogando e querendo transmitir e chegar até esses idosos, para que eles percebam a importância de manter uma rotina. Eu acho que Rafael quer falar algo. Eu vi ele mexendo no... Não foi mais. Eu acho que é muito importante isso que você está falando, e eu gosto de falar a seguinte frase. Eu acho que a gente não pode confundir isolamento, que a gente sabe que é necessário, com abandono. E outra coisa, a gente precisa manter as conexões vitais com as pessoas queridas. E isso não precisa ser um isolamento absoluto. A gente hoje tem recursos, como você vinha falando, que a gente pode fazer reuniões virtuais, a gente pode fazer, olha, eu já vi até festa de aniversário virtual, cada um no Zoom e todo mundo lá fazendo, entendeu? Olha, tá vendo? Sim, Rafael, minha festa de aniversário foi virtual recentemente. Pronto, tá vendo aí? Com o tema de quarentena, com certeza, né? Tudo amarelo. Então, assim, eu acho que o idoso ele tem que se sentir acolhido, sabe? Ele tem que se sentir importante. Então, por exemplo, a avó da minha esposa, ela mora só, ela tem 88 anos. Mas todos os dias a gente liga para ela, se comunica, como é que tá. A gente deixou um telefone lá, ela agora sabe fazer chamada de vídeo, sabe? Então, ela atende, a gente pode ligar para ela aqui, se der certo. Então, ela atende e consegue interagir, sabe? A rede onde ela mora, as pessoas que ela moram lá perto, então o pessoal gosta muito dela, então todo mundo se oferece. Olha, eu vou fazer a feira para a senhora, eu levo lá, o que é que a senhora está precisando? Então, todo um suporte para minimizar esse isolamento. Né? Como a Gabriela falou, isso pode trazer consequências negativas e não é isso que a gente quer. Né? Voltando um pouquinho para a temática, Gabriela e Rafael, eu acho que é por aí. Engraçado, eu me atenho muito a determinados diagnósticos e fico assim questionando se isso é só consequência do isolamento
ou se isso, na verdade, é porque essas pessoas estão padecendo com esses problemas. De repente, a gente está tão atento para as questões de saúde hoje, é uma grande epidemia sanitária, e de repente essa questão da depressão, essa questão do estresse, essa questão da insônia, da dor de cabeça, da cefaleia, né, o dor de cabeça, ficou tão assim visível para a gente está comentando isso, mas será que isso já não existia antes? Então eu fico pensando assim comigo, sabe, você que nos acompanha aqui, onde é que está realmente o perigo, realmente, dessa condição de isolamento ou de confinamento nesse momento que nós estamos passando? Né? O que é que está, qual é o cerne da questão? Onde é que está o problema? Será que realmente, eu não sei o que é que você acha, Rafael, Gabriela, a gente está diante de um fato novo, de um fenômeno novo de saúde, que está fazendo com que a saúde do idoso tenha mudado, esteja hoje diferente, acontecendo problemas novos, ou são os velhos problemas que a gente tratava, os velhos problemas que chegavam para a gente e que agora estão mais visíveis, estão sendo mais atentados ou trazidos à tona, né? A gente, quando discute, por exemplo, pessoal, a epidemia do Covid, a gente fala das complicações, né, do Covid, mas tem tanta complicação do Covid que a gente já conhecia. A gente fala de sepse, a gente fala de infecção respiratória, fala de UTI, mas tudo aquilo ali, na verdade, por mais que se fale que é uma doença nova e que tem características diferentes, uma contagiosidade alta e tudo mais, as fases de agravamento, de complicação, são conhecidas da terapia intensiva, são conhecidas dos pneumologistas. As pessoas estão falecendo não é de uma síndrome diferente, fora de tudo que o médico entende, mas de doenças que os médicos entendem, só que o start disso é a infecção pelo vírus. O começo disso é a infecção pelo vírus. Então, o que eu pergunto é onde é que mora o maior perigo dessa situação? É o fenômeno do confinamento em si? Ou vocês acham que o que está acontecendo é um olhar melhor sobre a saúde do idoso, trazendo, ou a gente está mais mórbido, está mais atento à questão da doença, do adoecimento na sociedade, e com isso está mais visível para a gente que está tratando? O que é que vocês acham? Felipe, eu acho que como todo bom geriatra, eu vou escolher o meio, sabe? Eu acho que tudo o que você falou tem um componente de culpa, sabe? Eu acho que a gente está talvez mais atento, que o idoso ele é mais frágil para ter infecções. A preocupação de a gente se contaminar gerou na população o isolamento, né? E esse isolamento, como qualquer evento de solidão, de qualquer coisa grande que aconteça, vai fazer com que a pessoa mude sua rotina, mude seus pensamentos, vai gerar receio, medo, tensão e incerteza. E para algumas pessoas até medo de morrer, né? Isso faz com que a gente fique fora do nosso normal. Então, todo dia eu escuto alguém dizendo: como eu queria que voltasse o dia normal. Como eu queria que tivesse tudo legal. Então, assim, isso faz com que a gente não seja nós mesmos. A gente faz, às vezes é normal a gente acordar de manhã e ter dificuldade de se levantar da cama, porque, poxa vida, de novo isso. Tão difícil que tá. Então, avalie isso numa pessoa de 95 anos que tem uma rotina fixa, ela já fazia aquilo tudo bem direitinho e, de repente, você não pode mais passear. Eu até postei na minha rede social aí outro dia uma senhorinha, que é minha paciente querida do consultório, e eles me mandaram um vídeo que ela dizia assim: gente, fiquem em casa, porque eu vou passear. Então, a solução dela foi maravilhosa. Ela passeia todos os dias no carrinho dela, vai lá, dá uma voltinha e fica satisfeita. E parou de fazer isso. Então, ela estava extremamente fora da rotina dela. Ela estava muito confusa, sem entender o que estava acontecendo, revoltada. E de vez em quando eu recebo algum vídeo aí, talvez alguém tenha recebido como meme, né? Um idoso batendo na porta e querendo sair, brincando. Talvez vocês tenham visto. Então, isso está fazendo todo mundo se sentir muito aflorado, né? A doença, de fato, ela é uma doença clínica grave e a gente trata de doenças graves o tempo todo, né? Agora, talvez não nessa quantidade de gente ao mesmo tempo. Né? Pensando nessa questão do perigo, sabe, Rafael? Eu tinha pensado muito nesse viés das comorbidades. Eu acho que é uma impressão minha. Eu acho que o que está acontecendo, na verdade, é que a gente está valorizando muito mais o adoecimento, a gente está vendo a questão das comorbidades, as pessoas elas estão mais preocupadas com a sua saúde. Mas, ao mesmo tempo que está havendo esse despertar, esse cuidado em relação à pressão arterial, aos cuidados
com o pulmão. Imagine, se você lista os grupos de risco para o Covid, você vai listar um sem número de condições de saúde, muitas delas afetam pessoas idosas. Isso fez com que as pessoas pensassem mais assim, olha, ser hipertenso, não estar sob controle, é risco. Ser diabético é risco. Ter uma doença pulmonar é risco. Então, isso fez as pessoas pensarem mais nas suas doenças. E, naturalmente, com isso veio uma representação maior, como disse a Gabriela, de estresse, de ansiedade, não necessariamente depressão. Ao mesmo tempo, eu acho que houve uma preocupação, como você falou, do isolamento social ter virado um distanciamento social dessa rede de apoio ao idoso, e com isso está o maior perigo, que você mesmo já falou, Rafael. Mas eu queria passar para ti, Gabriela, o seguinte: eu acho que luto é muitas vezes perda. Luto não é necessariamente um parente que falece. Luto é perda. E aí, nessa questão, eu acho que talvez quem está nos acompanhando deve dizer assim: eu queria que as coisas voltassem como antes. Eu não queria um novo normal. A gente fala muito, discuta muito por aí, né, Gabriela, Rafael, vai ter um novo normal. Mas, de repente, se eu tivesse 90 anos, eu não queria um novo normal. Eu queria o normal que tinha antes, né? Eu não quero um novo normal em que as pessoas fiquem distantes ou que usem recursos tecnológicos que eu tenho dificuldade de manusear ou que eu tenha que usar máscara em determinadas situações. Eu queria o normal de antes. E aí tem uma questão de um sentimento meio de perda que tem a ver com o luto, né? E parece que é isso que está. Acho que o perigo está muito nisso aí também, na cabeça de muitos idosos. Não é? E assim, de certa forma, até para nós profissionais, né, da área de psicologia, né, eu tendo a ter um manejo assim, clínico de procurar escutar, né, esse sintoma do paciente. Não é só o sintoma do ponto de vista só físico e psíquico, é o discurso dele, né, para poder perceber até que ponto essas sintomatologias elas podem dar uma indicação de um rótulo, porque muitas pessoas veem o fechamento de um diagnóstico de uma depressão, de uma ansiedade, né, para o senso comum ainda é visto como uma conotação de destrutividade. Eu estou assim, então eu vou deixar de fazer algumas coisas, eu vou me atrapalhar em outras. E aí eu acho que a imposição ocasiona no sujeito uma vivência que eu não tenho alternativa, né? Então, a gente foi posto há mais de 60 dias a ficar no espaço da casa. Então, para alguns, ficar no espaço da casa pode sim ter uma representação real de estar isolado, de estar confinado, como para outros que têm uma capacidade adaptativa mais, digamos assim, ágil e flexibilidade, de elasticidade, né? Pode permitir uma readequação, né? De levar um trabalho para casa, de ensinar o idoso a utilizar a tecnologia, por exemplo, para ter a comunicação, né? Então, essa imposição gera na gente, de acordo com nossa individualidade, inicialmente um processo de negação, que é uma das etapas do luto, né? Então, como é que cada um aqui dos três, e os idosos, porque é o foco, né, lidou com essa imposição? Então, o luto de não poder, né, agir naturalmente como se agia antes, né? É toda uma burocracia hoje para sair para a rua, né? O luto, a gente sabe que existem vários grupos de idosos que se reúnem, né? Até tem em shopping center o espaço do idoso, né? Toda tarde tem muitos grupos de idosos que iam para o shopping, e que o luto de não ir para o shopping, o luto de não caminhar na praia. Então, esse processo, né, de negação para cada um com sua estrutura de personalidade é vivenciado de acordo com o tempo e espaço. Então, se eu for falar de 60 dias depois, tem idosos que ainda estão com dificuldade. E aí podem se utilizar de outras etapas do luto, né, tendo uma irritabilidade maior, tendo acesso de raio. E até achando que não existe, né, essa pandemia, né? Na negação, achando que, não, para que isso tudo? Não existe esse vírus, não é bem assim, né? E por aí vai, né?
Cria um teu... Pode falar. Cada exemplo desse que tu falou, eu consigo ver um paciente diferente. Parece que tu tá vendo meus pacientes tudinho. Né? Pois é, e aí, assim, esses pacientes, eles também trazem para mim, né? Essa coisa assim, se eu for até ali, eu vou pegar o vírus. Já tem outros que internalizaram o vírus como uma destrutividade real. Eu estou no grupo de risco. Então, eu vou entender esse discurso da mídia e dos médicos como uma configuração que eu posso ter uma fatalidade. Ou eu vou elaborar isso, vou tomar todos os cuidados necessários e não deixar de ter minha rotina, né? Então, essas sensações podem vir com manifestações de barganha, às vezes o idoso está ali naquele conjunto e aí procura, na relação com os filhos, né, conseguir coisas, ou vir com um nível de irritabilidade e de estresse significativo, né? Ou também vir com um enquadramento. Quando você falou aí, Felipe, assim, você pontuou, eu não sei se eu fiquei muito preocupada, eu acho que a sociedade, de modo geral, estar muito preocupada com aquela coisa do enquadramento, né? Eu tenho os sintomas, eu tenho um enquadramento clínico. E, na minha prática, eu procuro ter muito cuidado com isso. Eu procuro ver, né, uma questão da prevenção anteriormente, compreender todas as possíveis sintomatologias que a gente está tratando aqui da ansiedade e depressão, que podem vir à tona, né, com muito mais força, mas sintomas como medo, né, falta de ar, né, sensações de taquicardia, insônia, falta de apetite, né, às vezes ela pode aparecer como um processo aí de cada um de elaborar essa circunstância. E aí a gente tem que ter um cuidado, né? Ter um cuidado para poder observar até que ponto esse idoso ele está sendo visto, acolhido, para que a gente trabalhe com o não desencadeamento de algo mais grave. Né? E aí possibilitar essa compreensão para que ele saia da negação, eu acredito que vá muito também dessa rede de apoio que ele tenha como sustentação. Inclusive nessa coisa da memória. Né? O idoso sair do seu lar não é benéfico para ele. Vocês sabem muito bem, do ponto de vista até cognitivo, que mudar uma composição espacial do lar do idoso, né, seria um dificultador. Então, criar um modo de comunicação com esse idoso hoje, no qual a tecnologia já seria propícia para isso, né, também funcionaria como um processo aí de ele aceitar essa realidade. Ele procurar ver o cenário. Então, qual é o cenário que nós, enquanto profissionais da área de saúde e todos os outros, temos hoje? E qual cenário esse idoso se encontra para que a gente pense numa perspectiva de esperança, de saúde, né? Para que a gente não veja só as patologias. E que veja também as condições características clínicas da COVID, que acomete praticamente todas as áreas, né, clínicas. A oftalmologia já está entrando na jogada, conjuntivite já está sendo um dos critérios, né, de leitura aí, de pesquisa. Né? Então, como é que a gente pode ver para também não banalizar esses conceitos? Está com febre, está com tosse, mas não necessariamente é uma configuração da doença. Eu acho que isso vocês podem até reforçar um pouquinho para que a gente desmistifique de que esse idoso que está em casa se cuidando, não necessariamente ele vai pegar a doença. Inclusive, Gabriela e Rafael, eu tenho um paciente que adoeceu por infecção urinária, né? É uma paciente que tinha um diagnóstico neurológico, na verdade, ela tinha tido contato, uma cuidadora estava com Covid, tinha se afastado dias antes, ela fez um quadro confusional, confusão mental, que é se atrapalhar com datas, com horários, não reconhecer algumas pessoas. Ela já tinha algumas sequelas neurológicas, só que esse quadro é típico dos pacientes que aconteciam como ela com infecção urinária, né? E os geriatras veem muito isso também. E aí o que aconteceu?
a gente tratou a infecção urinária. Durante esse período, a família preocupada fez testes sorológicos para pesquisar se efetivamente havia nela o coronavírus. Ela estava IgM positivo, quer dizer, ela tinha feito a infecção pelo coronavírus, tinha feito o Covid, não tinha apresentado nenhuma manifestação respiratória, nenhuma síndrome respiratória grave, nada. Ela estava doente agora de infecção urinária, ela tratou a infecção urinária, superou a infecção urinária e nesse meio aí ela sofreu o Covid. E é uma senhora idosa, diabética. Então, assim, é certo que os idosos são um grupo de risco, mas a gente não pode também simplificar e achar que todo mundo vai evoluir da mesma forma. As evoluções são variáveis, e tem idosos que têm evolução mais grave, idosos que não têm evolução tão grave. Eu vi recentemente na enfermaria, lá do Hospital Getúlio Vargas, onde eu trabalho, uma enfermaria Covid, idosos com 92, 96 anos, né, e tratando as infecções e superando. Então, assim, as evoluções são variáveis, né? Eu tenho uma de 101 que deu 2 tossidinhas, balançou o ombro assim, o Covid caiu de lado. Ela nem soube. E vários outros, 95, 96 e... Eu acho que a questão da saúde mental interfere nisso, né? Também dessa rede de apoio, dos cuidados que tem tido. Não que isso vá proteger contra a infecção ou contra uma má evolução. É possível que idosos tenham toda essa rede de apoio e mesmo assim tenham uma evolução ruim. Mas, assim, a gente tem percebido que nesse suporte diante da infecção, né, nessas múltiplas formas de evolução da infecção pelo Covid, esse lado também pesa, né? Essa questão de como até mesmo os seus aspectos emocionais também pesam. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esperança, né, Gabriela? Tão importante falar sobre como tratar essa saúde mental, como lidar com isso para o idoso, porque isso tem grande impacto na saúde física dele também. E, de certa forma, quando a gente busca refletir, né, a questão da imunidade, que está se falando tanto essa semana, né, a imunidade ela também se vale de fatores emocionais. Então, os pensamentos positivos e os pensamentos negativos, né, a energia e a estrutura do idoso, né, ela também vai permitir com que ele tenha essa representatividade de como vai lidar com determinadas circunstâncias. A tão falada resiliência, né, e capacidade adaptativa, ela está também entrelaçada no modo como que a gente pode ver a construção dessa imunidade para além de orientações, claro, a nível nutricional, a nível médico, a nível, né, de um paciente idoso que já, no geral, já apresenta algumas comorbidades, né, mas é importante falar de imunidade do ponto de vista também da psicologia. Então, a saúde mental, eu acredito que, independente do ciclo vital em que faixa etária a gente esteja, se não temos uma rede de apoio, né, seria um dificultador, de certa forma, até para como esse idoso vai fazer esse processo de transição e compreensão, né, e de apropriação desse momento, né? Então, a noção de esperança tem a ver também com autoconfiança, que tem a ver também com o que o social apresenta, né? Então, se a gente lembrar de Erickson, que é um dos teóricos da psicologia das fases do desenvolvimento, né, existe aí a fase de maturidade que esses idosos, pais, lidaram já aí com a coisa do ninho vazio, né, de os filhos saírem de casa na senitude, ou seja, aí 80 anos, 70, enfim, a longevidade está cada vez mais ativa, né, o idoso está cada vez mais ativo hoje, então eu acho que temporalmente, historicamente, esse idoso vai encontrando outras demandas, né, assim, para dar conta e se apropriar. Então, assim, essa rede de apoio, ela permite, né, com que eu também tenha um vislumbrar aí de pensar positivo. E uma das dicas que eu também dou, de certa forma, é evitar essa poluição de informação, né, poluição de coisas assim, tem uma tendência. Poxa, muitos pacientes buscam no Google o sintoma que tem. Gente, né, cuidado com isso. É tão antigo. Desde que a internet entrou no mundo, os médicos, eles têm essa tendência de dizer cuidado com o que você busca no Google.
Eu acho que isso é muito importante. É se enquadrar em uma coisa. Eu acho que a gente tem que fugir de fake news, sabe? A gente tem que ter sempre, obter o máximo de informações confiáveis. Então, aquele WhatsApp ali que o pessoal fica passando como verdade absoluta, olha, porque é isso, é aquilo outro, lá no Piauí, não sei o quê. Então, são às vezes informações que não são verdade, são pessoas sensacionalistas que estão ganhando não sei o quê. Então, excesso de informação ruim gera coisa ruim. Eu acho que a gente não precisa disso. Isso talvez seja uma das grandes informações boas que a gente pode fazer e que muda a prática das pessoas. Evitar a informação ruim, fugir de fake news. Outra coisa importantíssima é não mentir para o idoso. Eu acho que mentira tem perna curta, eu acho que é uma palavra tão boa, que a mentira ela vai gerar desconfiança, vai ter uma quebra na confiança com o idoso, isso vai gerar outras coisas ruins. Eu acho que o idoso ele não pode ser tratado como criança. Às vezes a gente, é o vovozinho, a vovozinha, olha, venha para cá, o aviãozinho. O idoso passa a ser criança de novo. Não, na verdade, o idoso ele merece respeito como a situação em que ele está. Talvez ele esteja mais fragilizado, mas a gente tem que encarar como uma pessoa importante e que tenha toda a pompa necessária para tratar dele. Eu acho que mentir nunca. A gente já está com várias perguntas de espectadores, aí a gente vai caminhar agora, pessoal, para a fase final dessa primeira parte aqui da live. Só complementando, olhando um pouquinho para a minha área, para a neurologia, para a minha experiência em consultório, eu fiquei pensando assim, o que fazer, né? Eu acho que Gabriela e Rafael já tocaram um pouco sobre o que fazer diante desse impacto da pandemia na saúde do idoso, para você que é idoso, que está acompanhando a gente, o que fazer. Eu listei, sabe, pessoal, não sei se vocês concordam, se vocês pensam diferentemente, mas eu listei meio que 4 etapas ou 4 pontos que são importantes com uma forma de lidar com essa situação, com esse impacto todo que a gente está conversando aqui. O primeiro deles, eu acho que é preciso ter muita informação. Não essa informação que Rafael colocou, a informação do tipo de fake news, ou informação que traz o lado negativo, sei lá, aquela coisa do cemitério, vala comum, ou então, né, de tantos mortos que estão aumentando e você acompanhando aquela estatística diariamente. Mas o que eu falo da informação que vem de lives como essa, informação que para cuidar da sua saúde mental, para cuidar da sua saúde física com o geriatra, ou então que levanta aquilo que está sendo uma preocupação dos neurologistas, dos clínicos, dos infectologistas, aquilo que traz para você uma perspectiva de esperança, de orientação, do que fazer. Então, eu acho que essa informação ela é bem veiculada e, graças a Deus, eu acho que nesse momento, né, esse novo normal, que algumas pessoas não querem vivenciar, esse novo normal, as lives, né, a forma como a gente tem reconhecido na internet, também tem sido um canal para que essas informações sejam trazidas. Eu falei no início sobre alguns diagnósticos que estavam chegando mais para mim a partir de idosos em confinamento, e eu me lembrei do acidente vascular cerebral. Então, você sabe reconhecer um AVC? A gente falou sobre cefaleia tipo tensional. Você sabe o que é cefaleia tipo tensional? A gente falou sobre insônia, como tratar a insônia. Então, esses pontos todos, eles podem ser discutidos por meios de internet, pode ser trazida essa informação e, com isso, oferecer suporte aos idosos em isolamento. Eu também pensei também na telemedicina, sabe, Rafael? Eu sei que você está fazendo, eu também estou fazendo. Os psicólogos já estão aí com psicoterapia online. Então, assim, a gente está vivenciando um momento em que o contato com o médico é fundamental, o contato com o psicólogo é fundamental, né? Essa é a hora que a gente vive um isolamento social, mas não um abandono, como disse o Rafael, não um distanciamento, não uma negligência em relação aos problemas de saúde. E a gente abre o nosso consultório, a gente adquiriu tecnologias para facilitar esse contato com as pessoas e é muito prazeroso para mim, como profissional, poder servir e ajudar as pessoas que estão lá, inclusive idosos que estão com medo de sair de casa e meio que mudar um pouco essa visão e dizer, olha, eu estou aqui com você, vou te ajudar, vamos fazer isso. E se de repente vem para o consultório, vamos lá, ele vai ter todos os cuidados. Então, eu acho que o contato médico ele foi fortalecido, isso foi bom, né? Porque a decisão, tratamento, depende do médico, não é uma coisa que você vai tomar sozinho, isoladamente. Não é, Rafael? Eu acho que essa fala sua, Felipe, é muito boa e faz a gente perceber uma coisa. Eu acho que as pessoas têm que ter, eu gosto de chamar assim, um médico de referência, sabe? Onde essa relação médico-paciente, ela
se ela for estreita, ela é muito benéfica, sabe? Onde você pode ter um auxílio naquele momento da necessidade, isso vai trazer, até acalmar a pessoa, vai acalmar a situação e quem sabe até com agilidade resolver aquilo. Às vezes uma orientação que seja, já pode fazer. E a telemedicina veio muito bem fazer essa aproximação, mesmo numa situação em que a gente não pode estar próximo, né? Então, eu tenho feito, né, assim como você, e por mais que a gente tenha algumas limitações, o exame físico que é tão importante, pegar no paciente aquela relação, mas ainda assim a gente consegue ajudar as pessoas mesmo nesse momento de distância. Então, eu tenho boas histórias a respeito de telemedicina, com intervenções boas e que trouxeram algum benefício, né? E orientações simples que às vezes mudam a vida e a condução daquele caso. E às vezes tranquiliza a pessoa, que você não prescreve nada, às vezes você não faz nenhum novo grande exame, mas você está em contato, a pessoa sabe que você está atento, sabe que você está disponível, e isso faz uma boa relação. Então, ter um médico referência é bem legal. De certa forma, eu acho que isso colabora para que também, né, o paciente idoso, de certa forma, ele às vezes tem no médico uma sustentação. Para além da família, se ele cria uma construção de vínculo com esse médico. O conhecimento existe, a técnica, né, a conduta clínica, mas o suporte do médico, uma orientação mínima que seja, vai fazer com que esse paciente seja acolhido, né, por um teleatendimento, independente de um exame clínico propriamente. Né? E na psicologia, de certa forma, eu acredito muito que as pessoas já, a esperança que eu tenho, né, assim, de certa forma, que as pessoas deveriam procurar o profissional da psicologia pensando na prevenção e não já com o sintoma, entendeu? Então, eu acredito muito nisso e eu espero que as pessoas se sensibilizem mais a desmistificar o papel do psicólogo. Porque enquanto vão para o médico já com uma coisa definida, falar sobre você, definida entre aspas, né? Falar sobre si, sua subjetividade é de outra ordem. E muitas pessoas iniciam falando de si na clínica, trazendo o físico. Então, esse equilíbrio entre mente e corpo é fundamental. Exatamente, pessoal. Além disso, no que fazer, eu tinha listado também a necessidade da gente intervir. Muitas vezes a gente que é psicólogo ou médico, das diferentes áreas, a gente está sendo chamado realmente, na nossa expertise, na nossa experiência, no nosso conhecimento, a intervir, a ajudar, de fato, as pessoas, não apenas com orientação, mas em algumas situações com medicações, com prescrições. Isso tem feito diferença. Eu acho que é importante que o idoso não fique lá sozinho, isolado, ou que a família se sinta num mato sem cachorro, lá com o seu avô, sua avó, numa condição, sem achar que os médicos ou que as pessoas que podem prescrever algo por ele não podem fazer nada, porque todos os serviços estão fechados em torno do Covid-19 e todos os consultórios estão fechados. Não é bem assim. Eu acho que é muito importante essa live para também chamar a atenção de que a gente está tendo que mudar o formato do nosso atendimento com a telemedicina e com outros aspectos, inclusive considerando sempre o fantasmazinho lá do Covid-19, o fantasmazinho dessas comorbidades estarem aflorando e causando um problema para a saúde do idoso, mas a gente tem que intervir, a gente tem que muitas vezes lembrar do que ele está sentindo, ouvir a queixa dele, e mesmo não tendo tanto dado do exame físico, fazer algo para ajudar ele, ou aquilo que os geriatras fazem muito, analisar toda a lista de medicamentos que ele faz, pensar realmente a importância disso aí, né? E daí lançar a melhor opção terapêutica para aquela pessoa naquele momento. Então, esse é um momento em que a gente, profissional de saúde, a gente está sendo desafiado a usar essa expertise nessa direção, não é? Outra modalidade de atendimento que é muito comum entre os geriatras, né, é visita domiciliar. Então, a gente faz muita visita domiciliar. Hoje mesmo eu fiz 2, ontem eu fiz 2, então tem tido muitas visitas domiciliares mais recentemente. É natural que quando a gente vai fazer isso precisa ter um preparo, né, todo um cuidado a mais para que a gente não leve nenhuma contaminação para dentro daquela casa ou até pegue quando você vai para uma situação em que pode se contaminar. Bem, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. Eu separei
aqui umas 2 ou 3 coisinhas que eu gostaria de falar sobre algumas dicas para que as pessoas levem melhor esse período de isolamento, sabe? Uma é sobre atividade física. Eu não vou aqui falar da importância da atividade física, porque todo mundo está careca de saber, né? E, assim, a atividade física, naturalmente, ela é fundamental para manter funcionalidade das pessoas, mas, além disso, ela traz para o paciente a capacidade de manter suas habilidades. E como é que a gente pode fazer isso nesse período de Covid? Se a gente não pode mais sair, se não pode mais interagir na academia, bem, existem várias coisas que a gente pode fazer. O YouTube está cheio de aula online de como fazer atividade física, academia. A gente tem, você pode contratar um profissional para fazer pilates online. Eu tenho uma paciente minha que ela adora fazer o pilates dela e online, ela faz 3 vezes por semana. Meus pais fazem todos os dias aula de academia por vídeo. Tem a aulazinha lá, eles só fazem copiar. Eu faço da mesma forma. A gente não pode ir para academia, mas a gente transforma a casa em academia. Então, às vezes, com o peso do próprio corpo, você pode fazer muitas atividades que vão modificar a sua qualidade de vida. Isso pode esparecer e melhorar muito tudo isso, sabe? Às vezes, outras atividades, como jardinagem, você pode desenvolver aquilo e daí você tirar, assim, esparecer, né? Mudar o foco do seu pensamento e fazer atividades que mexem com o físico e ainda vão trazer para você algum outro benefício. Outra coisa que você pode fazer é subir as escadas do seu prédio, talvez descer 1 andar, 2 andares, 3 andares. São várias coisas que a gente pode fazer em casa mesmo que vai trazer benefício para a funcionalidade como exercício físico, tanto cardiovascular quanto motor e por aí vai, né? Rafael, a Clarissa Lopes pergunta aqui como fazer para estimular esses idosos sem a ajuda dos profissionais presencialmente. É muito isso que o Rafael estava falando, e eu acrescentaria que hoje em dia a gente tem, Clarissa, várias tecnologias, inclusive essa coisa da atividade física pode ser feita por personal trainers de maneira online. Você sabe, hoje está se fazendo videochamadas para dar instrução, inclusive, de atividade física, né? Um outro ponto que eu sugeriria também seria a questão de criação de rotinas. Eu acho que a gente, às vezes, não olha a rotina como uma coisa negativa, mas o estabelecimento de rotinas, inclusive rotinas de estimulação, não somente cognitiva, física, né? Um momento de atividade prazerosa, eu acho que é uma coisa importante. E isso tem muito a ver com o papel dos cuidadores. Se os profissionais, fisioterapeutas, TO, neuropsicólogos, personal trainers, não podem estar ali junto presencialmente, você tem um cuidador, que pode ser um parente ou não, que vai ser o responsável por essa tradução, inclusive na utilização, na montagem dessas tecnologias. Mas hoje é possível, nesse novo normal, se oferecer com a devida orientação, né, esse tipo de suporte. Não é isso, minha gente? Eu acho que é um ponto fundamental. A programação de rotina é fundamental para você tratar um paciente, qualquer que seja, mesmo que ele, principalmente aquele com declínio cognitivo, um paciente que tem demência, que tem doença de Alzheimer, eles precisam de rotina. E sair da rotina vai fazer o paciente ter prejuízo, às vezes declínio cognitivo, agressividade, confusão mental. Então, criar rotina é tratamento. É tratamento. Então, a Gabriela falou em outro momento aí, às vezes você muda um móvel do cômodo daquela casa e o paciente não sabe mais nem onde está. Ele acha que está em outro lugar, que se mudou, e aquilo gera uma confusão, ele fica ansioso. Então, criar rotina, eu acho que é muito bom. Ok. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui para o grupo, né? Tem uma outra pergunta chegando aqui da Neide Maria, de Carvalho Silva, né? Meu pai continuou tendo a nossa presença, mas mesmo assim ele mudou muito o comportamento, né? Interessante é que as pessoas podem ter, sabe, Neide, às vezes essa mudança de comportamento ela está associada à doença que o indivíduo tem. E a gente precisa lembrar, né, que às vezes as doenças são chamadas de degenerativas ou neurodegenerativas. São doenças que cursam com uma piora ao longo do tempo, e essa piora ao longo do tempo ela pode ser documentada numa fase de pandemia. Está todo mundo reunido, a família, não existe um isolamento verdadeiro, mas você está vivenciando com aquela pessoa 3 meses, 4 meses. Então imagine alguém com doença de Parkinson, uma doença que pode ter uma progressão, e a gente acompanha isso no dia a dia do consultório, né? E aí você vê que no momento ele está de um jeito, em outro momento, a depender do tempo que ele tem de doença de Parkinson,
isso pode representar uma evolução da doença, ou seja, você está flagrando essa evolução da doença. Até eu acho, sabe, Rafael e Gabriela, que os familiares estão tendo a oportunidade também, até porque muitas famílias não estão tendo os cuidadores, né, aquela figura daquela rede de proteção que existia antes, e talvez estejam convivendo mais com aquelas dificuldades que aquele idoso tinha, e estão percebendo as nuances dessa dificuldade e dessa progressão, né? Isso está chegando para a gente também na prática do consultório. Então, para mim, na minha opinião, neurologista, eu acho que essa coisa de estar todo mundo junto, parece que ele não está só, mas mesmo assim parece que ele está pior. Eu acho que ele parece que está pior e mudando o comportamento, porque é possível que a doença dele de base está evoluindo, seguindo o seu rumo, não é? O que é que vocês acham? Não, eu acho fantástico isso. Eu acho que essa percepção exagerada que às vezes a gente tem quando está lá em contato o tempo todo, pode fazer com que a gente perceba coisas até que a gente não percebia antes. Agora, outra coisa, talvez a companhia da família, que antes não existia, que agora passou a ser constante, isso pode ser uma mudança de rotina também. E isso também pode gerar confusão mental, pode alterar comportamento. Se você pensar que aquele cuidador que estava ali o tempo todo com ele, todos os dias, era Maria que levantava, Maria dava banho, Maria dava comida, Maria do outro lado, Maria vira para o outro. E de repente Maria não está mais ali, Maria está doente, está em casa. Cadê Maria? Agora é a filha que está fazendo aquilo. A mudança da rotina existiu. Então o comportamento pode mudar. Às vezes esse paciente, ele estava ali, mas ele dava uma voltinha, ele saía, ele ouvia um barulho diferente, porque tinha mais gente na casa, entrando e saindo, e agora não tem mais, está diferente, a rua não faz mais barulho, ninguém almoça mais em casa como era antes, agora é todo mundo junto. Poxa, tem alguma coisa diferente. Isso é a mudança de rotina que estava falando. De certa forma, tem essa correlação com também o modo como esse idoso compreende essa noção de presença e ausência do familiar. Por exemplo, esse familiar pode conviver com esse idoso, mas pela rotina de trabalho no ambiente externo, quem fica muito mais a par da rotina é o cuidador, por exemplo. É claro que se a gente naturalmente muda o nosso comportamento para poder se readequar a esse novo normal, né, o idoso também está propício a isso. Agora, claro, é um idoso que tem Parkinson, é um idoso que tem Alzheimer, é um idoso que não tem comorbidades, mas parou de dar aula, parou de trabalhar. Então, é sempre levar em consideração o contexto no qual esse idoso está inserido e sua rede de apoio. Ok, então a gente vê como está sendo importante nessa fase, nesse momento, né, a questão do cuidador, né, de quem é o cuidador, de como isso mudou, né? Aí vem outra pergunta aqui: como tranquilizar idosos que estão perdendo pessoas próximas para o Covid-19? Gabriela, eu vou lançar essa para você. Eu ia dizer, fala. Como tranquilizar idosos que estão perdendo pessoas? De certa forma, né, a gente falou aqui transitoriamente, né, das fases do luto, e o luto em si não é só o luto de uma pessoa, né, mas em se tratando aí da pergunta, né, tanta gente pode se deparar no início, né, percebi muito a coisa da negação, por não se apropriar de que existe a doença em si, o vírus em si, né, e à medida que o tempo foi avançando, as pessoas foram se aproximando de realidades que poderiam ser mais condizentes com sua rede de contato. Então, se aproximar de uma configuração real e sair do imaginário ou do que a mídia traga, né, possibilita ao idoso ou a nós, né, de modo geral, a lidar com a finitude real. Né? Para o idoso, de certa forma, eu acho que já perpassa, aí também eu vou reforçar a questão também da estrutura de personalidade. Cada um realmente elabora, tem alguns idosos que já meio que o discurso eu já sei que pode acontecer comigo, né? Eu fico preocupado com os filhos, ou eu já sei que pode acontecer comigo, demonstra um medo excessivo, né? Então, como tranquilizar esses idosos? Primeiro, acho que foi pontuado aqui, não omitir informações na maneira do possível, né? Essa rede relacional
precisa ser resgatada, porque a gente sabe que o espaço da rua, o espaço do trabalho, deu uma nova conotação sócio-histórica, né, de uma dificuldade de convívio, dependendo da idade desse idoso. Ele teve memórias de reunir essa família em almoços familiares, por exemplo, e hoje não está podendo fazer isso. Pelo contrário, ele está vivendo uma perda de uma pessoa que possivelmente, por exemplo, vivia, né, nessa memória afetiva. Então, a tranquilização é o acolhimento dessa rede de apoio. E, às vezes, esse acolhimento vem quando ele não existia no pregresso. Por quê? Porque essa família está se vendo muito mais próxima. Né? Assim, e aí existem muitas comparações também. Né? Fulano pôde fazer isso, ciclano pôde fazer aquilo. Procure ver a sua estrutura de família. Procure ver o cenário no qual esse idoso está inserido. E muitas vezes esse cenário, de certa forma, mostra alguns conflitos de comunicação entre pais e filhos, mostra também como um neto, né, pode ser tranquilizador, pode ser fortificante nessa rede relacional, né, e que o luto, né, é difícil para todo mundo, né, eu acho que até para a gente falar sobre isso, de certa forma, o tranquilizar aí é vivenciar esse luto. Realmente é preciso ser vivido. Rafael? Não podia ter uma resposta fácil para isso, né? Não. Você dá 2 pulinhos, vira para o lado e eu acho que é como Gabi construiu aí. Eu acho que a gente tem que se apropriar da situação, a gente tem que compreender o que está acontecendo, tem que manter uma boa relação entre as pessoas e entender o que está acontecendo. E daí, então, você tentar levar isso, né? Um outro ponto que eu acrescentaria vem muito da experiência pessoal, viu, minha gente? Eu acho que é muito importante você lembrar nesses momentos, nessa fase que você está vivendo, e a gente vai encontrar isso, algumas postagens, algumas pessoas falando sobre isso. Essa é uma fase que as pessoas estão muito sensíveis também a questões de fé, as questões religiosas, né? Então, é um momento que as famílias, né, de maneira geral, nessa reconstrução, nessa coisa de ressignificação, né, de sentir falta um do outro, usar as tecnologias para sentir falta, também lembrar dessa questão da fé. Muitos idosos são devotos, muitos idosos são participantes de uma igreja, então eles precisam ser instruídos, serem ajudados até na forma como podem assistir os cultos, ou as missas, ou as reuniões, dessa ou daquele rito que ele fazia parte antes, ou que ele gosta. Eu acho que esse papel de consolo que vem da parte do que tem a ver com a fé, com a Bíblia, né, com as coisas de Deus, eu acho que é muito importante nesse momento para o idoso que está passando por isso. A coisa da esperança, de que Deus vai cuidar, de que Deus está junto, de que isso vai passar, né, e que mesmo que alguns entes queridos estejam falecendo, Deus está no controle, né, o alento que pode trazer. Um outro ponto também que eu acho que pesa nessa questão, além da fé, da importância da fé, nesse aspecto, é que as pessoas estão muito sensíveis a isso, sensíveis a essa questão também, eu acho que é também você olhar o agora, sabe? Se eu tivesse que aconselhar minha mãe, que é idosa, em relação a como lidar com a tristeza desses dias, dizer, mãe, olha para o dia de hoje, não olha para o ontem, o normal de ontem. Infelizmente, a gente talvez não tenha como voltar àquele normal de ontem. Algumas pessoas podem ter partido, né? Inclusive, infelizmente. Também é difícil a gente falar sobre o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, assim, a gente vai terminar quando o lockdown? Vai terminar quando a quarentena? Eu tenho estimativa, eu imagino que 2 meses, e a gente deve estar ensaiando um retorno, mas vai depender de uma vacina. Tem outras questões que são políticas. Então, acho que olhar o momento atual ajuda a combater a ansiedade. Não sei se vocês pensam nisso. Acho que você olhar o agora, né? E aí vem a questão da rotina, né? O que eu tenho para hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Amanhã a Deus pertence. Aquele provérbio, amanhã a Deus pertence. Eu vou olhar hoje. Eu vou me cuidar hoje. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que pensar no hoje. E, assim, eu gosto de pensar todo dia, assim, passou um dia, já menos um desse negócio ruim. Vamos agora para frente. Já teve mais longe. De certa forma, né, a cada dia que passa,
é uma nova vivência, é uma apropriação, né? E Felipe pontuou muito bem aí, né, de que o sujeito ele não é só uma dimensão biológica, né? Ele precisa se sustentar também na questão familiar, na questão espiritual, na questão de amizade, lazer, trabalho, né? E esse conjunto, é claro que a gente sabe que está precisando readequar todos eles. No caso do idoso, se pensarmos que o idoso já tinha uma configuração, aquele idoso que está mais no lar, né? Porque se eu for falar aqui, tem idosos de 70 anos que são bastante ativos, né? Na rotina. E todos nós fomos tirados de uma rotina, é fato. Claro que cada um, o modo como vai lidar, tem a ver realmente com o cenário com o qual a gente percebe esse cenário. E aí tem a ver também com a perspectiva que nós três, assim, conversando, tal, refletimos, né? O cenário que eu tenho hoje, o que eu posso fazer hoje para ficar bem, vai permitir com que eu pense o quê de esperança? Para meu bem-estar físico, psíquico, né? De certa forma. Neide comentou aqui a questão, né, de uma reaproximação, de uma readequação, de certa forma, né? Devido a uma mudança grande. É isso aí. A gente vai, pessoal, já caminhar para o final, para o encerramento. A Neide ainda comentou aqui que, de fato, houve uma mudança de rotina, Rafael, seguindo o teu raciocínio, porque ela, filha, não está mais trabalhando, não está trabalhando, está junto com o pai, e isso deve ter mexido realmente com a rotina dessa família, né? Por isso que o pai teve uma mudança de comportamento. Mas vamos, então, partir para nossos comentários finais, né? A gente queria agradecer muito as pessoas que participaram, as pessoas que estiveram junto com a gente nessa live. Para mim foi muito proveitosa, eu aprendi muito com vocês. Obrigado, Rafael, foi um prazer te conhecer. Gabriela também, foi um prazer te conhecer. Eu acho que o recado que eu, neurologista, né, com os meus detalhes aí neurológicos, meus questionamentos, minhas indagações fisiopatogênicas sobre se o vírus atinge o sistema nervoso, traz realmente um impacto ou não, como é que isso acontece, são questões médicas. Eu acho que as questões que os idosos estão passando hoje são questões que transcendem o problema médico, passam pelos problemas familiares, passam até por questões individuais, questões muito pessoais, né? E eu acredito que alguns idosos estão enfrentando isso muito bem. Alguns idosos, infelizmente, estão passando por dificuldades. E o que tem que existir realmente, todos nós que atendemos esses idosos, é lembrar que a gente não cuida apenas de idoso, a gente cuida também da família desse idoso. E a gente está nesse processo de mudança, de alteração desse novo normal. Dizer a você que acompanha a gente, eu particularmente tenho esperança, tá? Eu tenho esperança que a gente vai vencer isso sim. Eu tenho esperança que esses relacionamentos estão melhorando. Eu tenho esperança que muitos idosos vão superar isso com a ajuda dos seus médicos, com a ajuda dos seus psicólogos, dos seus terapeutas, de toda a rede de contato, de fono, de físio que tem. Eu acho que, a despeito da doença, a despeito das notícias ruins que nós temos, como médico, eu acho que a gente vai vencer. Eu acho que a gente tem um tempo ainda muito curto de epidemia, a gente tem uma vivência ainda muito curta, né, de vivência dessa pandemia, mas eu acho que há um esforço tão grande para se buscar soluções, e mesmo que a vacina não chegue logo, eu acho que o contato que as pessoas estão tendo com o vírus está meio que imunizando o povo, né, nessa situação, e a gente vai perceber ao longo do tempo uma redução da mortalidade dessa infecção. É uma esperança, é uma impressão minha. Deixando de lado as questões políticas, deixando de lado esse debate interminável de opiniões de que faz ou não faz, é ou não é, mas pensando na questão da esperança mesmo. Eu acho que isso vai passar. Então, a palavra final que eu digo, eu que acompanho pacientes neurológicos em casa, online, no consultório, estou conversando diariamente com colegas, com pessoas que estão passando por isso. Eu que tive também o Covid-19 e superei. O que eu posso dizer a você é que existe esperança. A gente pode vencer essa. Agora, a gente precisa ter muito cuidado da gente, da nossa saúde física e mental. Ok? Eu acho que, complementando só o que o Felipe falando, né, a gente está se despedindo, e assim, eu acho que uma coisa que o Covid vai trazer para a gente é a ressignificação de algumas situações. Eu acho que a gente vai se aproximar mais das nossas pessoas queridas, a gente vai fazer mais coisas que a gente gosta, a gente vai dar valor para aquilo que realmente importa, sabe? Eu acho que a gente, se for focar no que a gente pode trazer de bom dessa pandemia toda, eu acho que a gente pode sair dela fortalecido,
sabe? Entender que situações difíceis podem acontecer, que pessoas próximas da gente podem vir a sofrer, mas a gente vai crescer com ela. Né? Eu queria agradecer a oportunidade também do Psicovid, que eu gostei muito do nome, inclusive, é bem criativo, né? Eu acho que trouxe para todo mundo a oportunidade de refletir sobre temas tão queridos assim a população, o idoso, ele na sua fragilidade precisa de muito mais cuidado. E a gente está aqui à disposição para ajudar vocês no que for preciso, né? Um prazer conhecer Felipe, um prazer conhecer Gabriela, e eu acho que é isso. É isso, gente. A gente quer agradecer a participação de vocês, né? E assim, eu quero também refletir de que, né, eu acredito que essa questão interdisciplinar, né, ela se faz muito importante, tanto no âmbito da saúde como no âmbito também da família. Então, é preciso que exista uma interdisciplinaridade, ou seja, uma comunicação familiar desse idoso, para que esse idoso se sinta acolhido, né? Que, de certa forma, nós somos constituídos na e pela linguagem. Né? A comunicação ela é importante, é preciso nomear para esse idoso, mas nomear com cuidado, né? Evitar o excesso e a falta, né? O excesso da falta, o excesso da presença. É importante dar voz a esse idoso, dar voz a nós mesmos para elaborarmos esse momento, né? Nessa elaboração, construir novas possibilidades de olhares, de esperanças, de objetivos dentro de uma prática profissional, relacional, né? De grupo, e também em perspectivas, até porque se a gente for ver a evolução socio-histórica, nós tivemos outras doenças, né? Outras conotações que o sujeito naquela época teve que se readequar. Aqui hoje eu coloco em partes a tecnologia como facilitadora para que essa comunicação entre médico e paciente exista, né? Entre família e idoso, e também para pontos negativos, e que a gente tem que fugir deles, de certa forma. Né? Eu agradeço a parceria, a troca com vocês, e obrigada aí por vocês que participaram. Vamos dar o nosso tchau, então, pessoal. Boa noite. Até logo. Boa noite. Tudo de bom, pessoal.